Quando a gente pensa em teoria do fato gerador, isso nos remete a uma discussão principal, né? Uma discussão muito frequente no direito tributário, né? Que é a pergunta que se faz, né, sobre o momento em que incidiu o tributo, né? Qual o momento da ocorrência do fato gerador? Uma primeira observação que eu já faço de imediato é que o fato, né, ele pode ser considerado um fato abstrato ou um fato concreto, tá? O fato gerador abstrato, tá, é exatamente a situação descrita em lei, tá? É a hipótese de incidência, certo? O fato concreto, tá, é aquilo que pode ser, né, aquilo que acontece no mundo fenomênico, que é o que a gente chama de fato impunível, né? Então, veja, quando se pensa no fato gerador abstrato, que a gente fala dessa situação hipotética, a gente passa a verificar a necessidade que se tem, né, de descobrir quais são os elementos que devem estar presentes, tá, no texto de lei, né, para que isto venha, digamos assim, a ocorrer, né, aquilo que pode ocorrer, a hipótese, o que pode ocorrer, né? Ora, e ocorrendo, ela traz a previsão da consequência jurídica. Então, isso é exatamente o que? A incidência tributária. É o que pode ocorrer e, por consectário, vai ensejar consequências jurídicas. Isso está previsto no artigo 114 do CTN. Fato gerador é situação definida em lei, tá? Fato gerador da obrigação principal é situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, tá? Então já a gente volta para essa ideia do que é necessário e suficiente, mas vamos voltar aqui ao fato gerador, então, concreto, né? Fato concreto. Veja, fato gerador abstrato. Então vocês conseguiram visualizar que é uma situação definida em lei. É a hipótese de incidência e que, portanto, vai gerar consequências jurídicas se isto vier a acontecer. Pronto. O fato gerador concreto, a situação concreta, né, é quando exatamente aquela situação descrita em lei, ela ocorre no mundo fenomênico, tá? Então, o que acontece, né? No artigo 113, parágrafo 1º, diz: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Este fato gerador do 113 é a situação concreta, é o fato da vida, digamos assim, o negócio jurídico celebrado, né, que, uma vez ocorrido, né, torna imponível a situação descrita em lei. Então é o que a gente chama de fato jurídico tributário, tá? Ou penalidade pecuniária, enfim. Então este fato, né, a ocorrência do fato gerador do 113, parágrafo 1º, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, este fato que é o que a gente chama de fato da vida, tá? Agora, o que é interessante, o que seria então a obrigação tributária? A obrigação tributária, ela vai ser o quê? O conjunto, né, da situação hipotética, que é o fato gerador abstrato, que é a hipótese de incidência, somada ao fato gerador concreto, aquela situação concreta que uma vez aconteceu. Ou seja, o sujeito adquiriu a propriedade, né? Isso é o fato concreto, ele se torna proprietário, tá? A mercadoria saiu do estabelecimento comercial. Isto é fato concreto, né?
o sujeito auferiu renda durante um ano. Isto é fato concreto. É uma situação concreta que, na verdade, configura aquilo previsto na lei. Esse tipo de lógica do direito tributário se assemelha muito, né, a uma lógica do direito penal, em que você tem o tipo, né, penal, matar alguém. Esse tipo penal no direito tributário, que na verdade não é o tipo, né, seria o quê? Seria a hipótese de incidência, né? Ser proprietário. Normalmente, sempre no direito tributário, a situação definida em lei, ela é, na verdade, um verbo com um complemento. Ou seja, o verbo ser proprietário de imóvel territorial urbano. Proprietário de imóvel territorial urbano é um complemento, né? Ou seja, o verbo auferir, auferir renda e proventos de qualquer natureza, é um complemento, tá? Então, normalmente no direito tributário, né, o fato abstrato, né, a hipótese de incidência equivaleria ao tipo, né? E o fato concreto, né, que você tem no direito tributário, né, se assemelha, na verdade, o quê? A ação ou omissão que você já tem em mente, né, quando você faz esse silogismo aí no direito penal, tá? Então, só para vocês visualizarem o que é um fato concreto e o que é um fato gerador abstrato, certo? Então vamos agora dar uma pequena aprofundada, né, no fato gerador da obrigação principal. Né, que nós vimos, tem a obrigação principal e tem a obrigação acessória. Fato gerador da obrigação principal é aquilo que está definido lá no artigo 114 do CTN, situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. Veja, o que é então uma situação necessária, né? E o que é uma situação suficiente, tá? Uma situação necessária é aquilo que precisa estar presente, né? Ou seja, quando há um fato configurado, neste fato configurado tem uma situação que precisa estar presente, porque é como se fosse um requisito, né, que deve estar presente em um fato configurado, certo? Esse fato configurado que eu digo aqui é o fato concreto, né? Ele deve acontecer. Então nós temos, por exemplo, o imposto de importação, né? O imposto de importação, ele tem como verbo que entrar, tá? Então entrar o quê? Mercadoria. Entrar mercadoria em território nacional. Veja, quando a gente fala de entrar mercadoria, né, é uma situação necessária, porque ela precisa estar presente no fato configurado. Quando a gente fala, por exemplo, de uma situação que é suficiente, é aquilo que vai agregar ao que já é necessário. Por exemplo, o que seria suficiente nesse imposto de importação? Entrar mercadoria em território nacional, mercadoria estrangeira. Ou seja, a mercadoria ser estrangeira é suficiente, tá? É uma situação suficiente. Ou seja, não basta entrar mercadoria, o que é necessário. Tem que entrar mercadoria e, para ser suficiente, esta mercadoria tem que ser uma mercadoria estrangeira, tá? Então, isso é o fato gerador da obrigação principal, tá? Vamos, então, ao fato gerador da obrigação acessória. Veja, tem uma particularidade quando a gente fala de obrigação acessória, que é a seguinte. Fato gerador de obrigação acessória é aquilo que está previsto em legislação aplicável, tá? Veja, legislação aplicável, lembre desse termo. O que quer dizer legislação aplicável? Quer dizer que não necessariamente o fato gerador da obrigação acessória precisa estar previsto em lei. Isso está previsto no artigo 115 do CTN, que nos diz:
Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação na forma de legislação aplicável. Impõe a prática ou abstenção de ato que não configure a obrigação principal. Então, a obrigação acessória é tudo aquilo que não é pagamento, tá? E que está previsto em legislação aplicável, ou seja, que não seja um ato normativo que inova, né? Que seja lei, né? Então, o que a gente tira dessa conjecturação aí, certo? Que fato gerador da obrigação acessória, né, é aquele fato que implica em declarar, que implica em permitir o acesso aos livros, na emissão de nota fiscal. Ele é, na verdade, instrumental, como a gente falou, porque ele é instrumental voltado a facilitar a fiscalização e a arrecadação da obrigação principal, certo? Como eu mencionei algo interessante sobre obrigação acessória e legislação aplicável, ou seja, como a obrigação acessória não implica em retirar recurso do bolso do contribuinte, tá? Automaticamente se teve a concepção, né, a ideia de que se você não vai retirar recurso, automaticamente você não precisa exigir exatamente lei, né, que isso seja determinado em lei. Então, pode ser feito através de legislação aplicável, que pode ser qualquer outro ato normativo, certo? Então, deixar isso bem claro. Agora, fato gerador de obrigação principal está associado ao princípio da legalidade, né? Ou seja, a obrigação tributária principal, ela, na verdade, tem que necessariamente ser uma situação definida em lei, tá? Então, esse princípio da legalidade está previsto, né, no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 2º, e no artigo 150 da Constituição, inciso 1, tá? Quer dizer o quê? Que só, na verdade, através de lei, para, por exemplo, se criar impostos, né, legislação complementar para criar impostos, né, tributos. Então você, na verdade, por quê? Porque a lei é a que vai definir a alíquota, a base de cálculo, tá? Então, só lei ou ato normativo de igual hierarquia, né? Ato normativo de igual hierarquia seria no máximo aí uma medida provisória. E obrigação acessória, né? Obrigação acessória basta, né, que seja, né, ato normativo de geral, abstrato. Por exemplo, o presidente, né, através do artigo 84 da Constituição, ele tem poder regulamentar. Então, na verdade, ele tem um decreto, né, no artigo 84, inciso 4º da Constituição, ele pode, através de decretos e regulamentos, né, dar o fiel cumprimento, a fiel execução ao texto de lei, tá? Com quê? Com o objetivo de viabilizar o cumprimento da obrigação principal. Então, o regulamento, enquanto um ato infralegal, ele é voltado para possibilitar o fiel cumprimento da lei, né? O fiel cumprimento da obrigação principal, e a obrigação acessória vai funcionar exatamente como essa questão meramente instrumental, ok? Então vamos então falar do momento de ocorrência do fato gerador.